todos. Voltamos aqui para o terceiro painel da segunda edição do ESG Fórum, onde a gente vai discutir as melhores ações de proteção ambiental. Quero lembrar que na plataforma de vocês tem um formulário para que vocês possam enviar as perguntas para os nossos painelistas, que aqui eu vou encaminhá-los ou para todos os painelistas ou para um deles, caso vocês indiquem a pergunta para quem querem endereçar. Bom, o currículo de todos os nossos painelistas estão lá no nosso site, então, para a gente ganhar tempo, eu vou declinar aqui de ler todo o currículo de todos eles. Então, para começar o nosso painel, eu gostaria de convidar aqui o Tiago Brasil Rocha, que é fundador da Building from Scratch, a BFS, e idealizador do Green Tech América Latina. Também nós estamos com a Kari Silveira, que é cofundadora e CEO da Impulso, com a Fernanda Paraná, que é consultora de sustentabilidade, diversidade e inclusão na Gaia Negócios de Impacto, com a Ayla Kipler, que é gerente de relações institucionais e sustentabilidade da Lauert Soluções Ambientais e vice-presidente da Ambioluc, que é a Associação Ambiental para Coleta, Gestão e Re-refino da Oluc, e com a Larissa Farezin, que é gerente de sustentabilidade, diversidade e engajamento da Eden Rede Brasil. Então, eu gostaria de pedir para o Tiago dar início ao nosso painel. Na sequência, teremos a participação de todos os nossos painelistas e, no final, teremos aqui um tempinho para perguntas da audiência, para a gente trocar algumas ideias em relação ao assunto. Você pode dar início, por favor, Tiago? Bom dia, muito obrigado, Claudinei, obrigado ao time da TI Inside pelo convite. É um prazer falar com vocês. Gostaria de compartilhar um pouco a visão da GreenTech sobre o tema. Nós vemos que a questão de ESG é uma questão que já está crescente, né? Então, se você for olhar coisa de 5 anos atrás, era pouco falada, mas muitas empresas já praticavam muitos temas com bastante avanço em determinados temas. Então, por exemplo, seja no E, seja no S ou no G, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas com práticas destacadas nesse tema. E um pouco por conta da experiência que eu tive de vida e de trabalho, comecei a trabalhar também com a questão de Green Tech, né, que são as tecnologias sustentáveis, e nós agora estamos no 4º ano do evento Green Tech América Latina, então é o greentechamerica-latina.com. Um pouco com a ideia do que ajudar a promover as tecnologias sustentáveis que conseguem entregar solução para problemas reais aí da sociedade, mais no campo do E, né? Mas essas tecnologias em muitas áreas, como, por exemplo, água, como energia, como descarbonização, como a própria questão de agricultura, né? E agritech e cidades sustentáveis, são áreas bastante amplas, são tecnologias sustentáveis que têm alto potencial de crescimento e impacto para a sociedade, impacto positivo. Então, cada vez mais, até alinhado com o tema do painel, empresas de diversos portes têm procurado medir o impacto da sua atuação e, seja no E, seja no S, seja no G, agir em razão de, claro, demanda da sociedade, pressões dos próprios acionistas, pressões de legislação, aquecimento global, etc. Nós trabalhamos muito com empresas de novas tecnologias, muito mais focadas no tema do E, o que não quer dizer que esquecemos o S e o G, porque no final eu vejo que tudo está interligado. E, por exemplo, diversas empresas com tecnologias sustentáveis têm crescido muito e têm uma grande previsão de serem formadoras de novos empregos, geradoras de empregos para resolver esses problemas que eu comentei, principalmente mais ligados a clima.
Então, um pouco, acho, da minha fala é essa, mas, de uma certa forma, eu vejo o seguinte, o Brasil, a América Latina tem um grande potencial, as empresas daqui, principalmente de se inserir internacionalmente com as tecnologias que são criadas aqui e resolverem problemas não só aqui na região, como globalmente. Então, um pouco o casamento dessas demandas e necessidades da sociedade. Vou botar um exemplo claro aí, né? Porque fala-se de meio ambiente, fogo, né? Então, a gente tem fogo em áreas florestais, tem fogo em áreas agrícolas, tem fogo em diversas áreas, por exemplo, de preservação. Tecnologias nesse campo. A gente sabe que, por exemplo, no Brasil tem, na Europa tem fogo, na Califórnia tem fogo, na Austrália tem fogo e assim vai. Então, muitas vezes, diversos dos problemas são similares e soluções que são, digamos, campeãs aí para resolver esses problemas podem ser implementadas em diversas regiões. Então, eu acho que cada vez mais as empresas e investidores têm olhado não só um balanço financeiro, que é o mais comum, mas também procurado decidir com um espectro de impacto e resultado econômico. E eu vejo que a coisa mais e mais tende a caminhar para esse lado, e nós, na GreenTech, procuramos ajudar isso, principalmente no campo das startups, empreendedores e inovadores. E, mais recentemente, também criamos uma plataforma para ajudar a fazer isso acontecer, que é www.greentechbusiness.com, uma plataforma global. E aí, nesta plataforma, as startups têm medições de impacto das soluções delas e podem encontrar com investidores, governos, indivíduos, corporações que tenham interesse em implementar soluções e resolver esses problemas. Não sei se eu me estendi demais, acho que o tempo já está curto. Perfeito. Eu gostaria de pedir agora para a Kari, para a sua apresentação, sua participação. Kari, por favor. Oi, gente, boa tarde. Claudinei, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou começar a compartilhar e vou me apresentar um pouquinho. Não sei se vocês já estão conseguindo ver. Ainda não. Não. Agora entrou. Então, eu sou a Karine Silveira, mas todo mundo me chama de Kari. Então, eu sou CEO, sou sócia, CEO e agora Head de Cultura, Pessoas e Pets na Impulso. Sou mãe de um adolescente e mãe de 2 gatas selvagens, como eu costumo dizer, e uma leitora compulsiva. E agora, deixa eu ver, os slides estão... E um pouquinho da Impulso, né? O que Impulso faz? A Impulso é uma empresa de tecnologia e o que nós fazemos é montagem, alocação e acompanhamento de times de tecnologia em nossos clientes. Então, a gente estende os times de tecnologia de pequenas, de médias e grandes empresas. Peraí, passou. E por que nós estamos aqui nesse fórum, né? 4 valores perpassam por toda a cultura da empresa: integridade, protagonismo, colaboração e humanidade. E a gente entende humanidade como algo além das relações humanas. Então, a gente entende também a relação do homem com o meio ambiente. Tá passando. E aí, nós criamos uma ação. A gente queria fazer uma ação de reflorestamento no mundo. Nós somos uma empresa 100% online. Então, eu, por exemplo, estou em Portugal. O escritório da empresa é no Rio de Janeiro, apesar de usarmos muito raramente. E a gente tem hoje cerca de 400 pessoas trabalhando em diversos lugares do Brasil e do mundo. Então, isso era um elemento também difícil da gente fazer uma ação de meio ambiente, né? Então, quais eram os nossos desafios? Primeiro, ajudar o meio ambiente de forma remota.
encontrar algo simples e fácil de usar, porque para a gente é sempre importante um primeiro passo e um primeiro passo rápido, né? Nós temos uma característica de agilidade. A gente queria também envolver e inspirar as pessoas do nosso time, e a gente queria alcançar o máximo de pessoas possível com a nossa ação. E, principalmente, a gente queria algo que a gente não parasse de fazer, que não fosse algo pontual e pronto, fizemos ali e acabou. E aí, tudo da gente até que é humano, né? Com isso, a gente criou a Floresta da Impulso. Deixa eu abrir aqui, vou ampliar. Nós temos aqui, essa é uma plataforma, Tree Nation, e nós descobrimos essa plataforma, conversamos com eles, e aí eu vou contar um pouquinho. Nós temos uma floresta bem grande, já com 859 árvores plantadas no mundo. Vou voltar para a minha apresentação. Ai, agora eu tenho que sair da tela cheia. Não sei por que isso. Pronto, foi. E aí, dentro dessa ação, nós descobrimos essa plataforma, conversamos com eles, e eles fazem um trabalho não só de reflorestamento, mas também de melhor distribuição de renda nas regiões. Então, esse foi um ponto que nos encantou. Então, por exemplo, se eles vão, uma ONG lá em Uganda tem um grupo de mulheres que fazem o reflorestamento. E a verba é retornada para eles, de todas as árvores que a gente compra e a gente planta, né? Então, eles têm, por exemplo, uma comunidade em Camarões, que a gente só planta, por exemplo, árvores frutíferas, e as árvores os frutos podem ser utilizados pela comunidade. Então, essa plataforma, eles conseguiram linkar tanto a parte de reflorestamento, como também em vários locais do mundo, né, elementos de melhor distribuição de renda para a comunidade local. Então, hoje a gente tem 859 árvores plantadas, são 0,74 hectares reflorestados no mundo, e a gente tem uma captura de 153,52 toneladas de CO2 capturados pelas nossas árvores. E aqui é a tela que eu mostrei. A gente consegue, isso são dados da plataforma, então ele vai mostrando, né, como é que estão as nossas árvores. Eles mostram também, por exemplo, onde elas estão plantadas, porque a gente vai escolhendo. Então, a gente tem aqui Madagascar, Tanzânia, Nepal, Senegal. A gente tem também um mapa visual de onde essas árvores estão plantadas e a porcentagem de tipos de árvores e as árvores mais plantadas. E por que a gente fez essa iniciativa? Porque a gente acredita que as pessoas e as empresas merecem relações alinhadas com seus propósitos individuais. E o time da Impulso é um time muito engajado na causa dos animais e na causa ambiental. Então, nós fizemos começando mandando árvores de presente para eles, e foi muito interessante porque as pessoas começaram a criar suas próprias florestas. Então, eu tenho a minha floresta, que eu mando árvores para os meus amigos, e várias pessoas da empresa têm florestas próprias, né? Então, a gente foi expandindo e conseguimos criar esse movimento. Depois, nós ampliamos para os nossos clientes e fornecedores e parceiros, né? Então, todo mundo que tinha algum tipo de conexão com a Impulso recebeu uma árvore, e isso fez o que a gente justamente queria, ampliar o uso da plataforma e despertar outras empresas e até pessoas que existem formas fáceis, pequenas e rápidas de você fazer um pouquinho pelo meio ambiente.
Você não precisa ser uma grande empresa, porque você pode ser uma pessoa física e se cadastrar, ou você pode ser uma empresa e destinar uma parte da sua verba, do seu orçamento, para doar, dar árvores para as pessoas e fazer toda essa parte de reflorestamento. E aí, minhas redes sociais, a gente pode conversar sempre, a gente pode conversar mais também sobre o assunto. Perfeito. Agora eu gostaria de pedir para a Fernanda, para a sua participação. Por favor, Fernanda. Obrigada, Claudinei, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Só confirma se vocês já estão vendo minha apresentação. Está entrando. Entrou. Tá bom, obrigada. Bom, antes só queria me descrever, caso tenha alguma pessoa com deficiência visual acompanhando o evento. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro. Estou usando uma blusa lilás em um fundo branco. Bom, a gente está aqui para falar um pouquinho, né, de melhores práticas e ações para proteção ambiental. A gente já ouviu algumas, né, uns super exemplos, não só nesse nosso painel número 3, mas também nos painéis anteriores. E eu vou tentar trazer uma perspectiva um pouco diferente para vocês, que é a questão de sustentabilidade e ganhos ambientais em produtos, e como que isso pode estar aliado à inovação e precisa estar sendo tratado como cada vez mais uma premissa. Não preciso detalhar para vocês, né, os grandes impactos ambientais e sociais que a gente tem atualmente no nosso planeta. O José D'Amico falou um pouco sobre eles, né, impactos de mudança climática, baixo IDH, condições precárias de sobrevivência. Mas eu queria trazer para vocês uma teoria que foi escrita por Rockstrom et al. Em 2009, que fala sobre os 9 limites planetários. Então, segundo essa teoria, o planeta, ele tem, é claro, a gente tem vários aspectos ambientais, né, que são críticos no planeta, mas 9 desses, eles são limites que, se eles forem ultrapassados, né, pelas ações do ser humano, a gente está sujeito a grandes impactos críticos e muitas vezes a não conseguir regenerar, restaurar ou garantir que o planeta tenha o seu tempo para a sua própria recuperação. Então, dentre esses 9 planetas, 4 já estão fora desse limite, que seria um limite seguro, que são as mudanças climáticas, mudanças no uso da terra, em especial aqui no Brasil, né, as questões de desmatamento, de extração ilegal de madeira, as grandes áreas pastoris, a questão de ciclo do nitrogênio e do fósforo e perda de biodiversidade. E com base nesses limites planetários, a gente entende que é urgente, mais do que urgente, uma atuação para uma mudança de paradigma, que é uma mudança de paradigma que até as duas Cíntias, em especial a Cíntia Gerardi, trouxeram no primeiro painel, que a gente precisa de uma nova forma de economia. E aí, para trazer uma visão que eu gosto muito, que eu acredito muito, que é muito completa, a Kate Howarth, ela é uma inglesa, uma economista, que ela traz uma visão de que, um termo, né, para essa nova economia, que seria a economia donut. É uma economia em que é necessário atender a necessidade de todas as pessoas, mas dentro dos limites do nosso planeta. Então, a gente tem aqui um donut, né, uma rosquinha, e a gente tem os limites externos, como os limites ambientais, que são aqueles 9, né, que eu acabei de mostrar para vocês, e dentro os limites sociais, que são 12 dimensões sociais baseadas nos ODS, que também foram bem mencionados no painel 1. Então, a gente precisa estar como humanidade nesse espaço seguro, né, em que a gente não está extrapolando os limites ecológicos, o limite ecológico, e está garantindo também os direitos sociais para todos. Claro que o cenário do nosso planeta não é positivo, né, já mostrei lá os 4 ambientais extrapolados, as questões sociais não sendo atendidas. No Brasil também tem um perfil um pouco diferente, a gente tem outros limites ambientais também sendo extrapolados, e aqui não aparece, mas todos estão em vermelho nos limites sociais. Então, a gente precisa ter sustentabilidade como premissa. Já foi discutido hoje, não vou passar por isso, mas existem diversas ações ambientais, corporativas, sociais, de governança, que precisam estar implementadas nos negócios, nas organizações, nas startups. Mas eu vou trazer, então, para vocês uma perspectiva diferente, que é a perspectiva de produtos. Por quê? Porque produto é o core do negócio, né? A empresa vive dele. E, querendo ou não, grande parte daqueles impactos ambientais que a gente vive são decorrentes do consumo desenfreado,
do crescimento populacional e, efetivamente, das práticas inadequadas de quem está trazendo esses produtos e oferecendo para os consumidores. A gente vai falar de produtos mais sustentáveis. E, para isso, eu trago um outro conceito, que é o de gestão de ciclo de vida de produto. Por quê? Porque a gente não pode olhar só para uma etapa do ciclo de vida de um produto, pensar só na obtenção da matéria-prima, ou só lá no descarte, ou só na etapa de fabricação. A gente precisa considerar todas essas etapas, cada uma delas tem impactos ambientais e sociais diferentes, e a gente precisa urgentemente sair de uma visão linear de ciclo de vida para uma lógica circular, em que a gente tenha o lixo sendo visto como matéria-prima, oportunidades de reciclagem, de reaproveitamento, de reuso, de fazer circular, porque a gente não tem mais da onde extrair tanta matéria-prima, tantos recursos não renováveis. E aí agora, efetivamente, trazendo produtos com diferenciado impacto ambiental, eu vou trazer primeiro o case do Grupo L'Oréal, por quê? Porque eles fizeram um estudo efetivamente baseado nessa lógica de gestão de ciclo de vida. Então, essa imagem é do site deles, eles fizeram todo um mapeamento para os ingredientes, processo de fabricação, transporte, uso, reciclagem, embalagem, de todos esses impactos em 8 grandes categorias ambientais, além das sociais, que eu não trouxe aqui hoje, com uma validação externa, para quê? Para poder permitir que o consumidor tome a decisão, que acho que isso é um grande diferencial, que além das ações acontecerem, elas precisam ser comunicadas de uma forma correta e que permitam essa tomada de decisão. Então, para essas marcas do grupo, cada produto recebe uma pontuação que vai de uma classificação, daí por consequência de A a E, sempre comparados com a mesma categoria. Então, é muito legal porque você entra no site dessas marcas, você tem a opção, eu quero escolher os produtos só com o desempenho A, que é o melhor desempenho, por exemplo. Você entra numa seção que é uma seção comercial, de venda do produto, então tem todas as informações do produto, os benefícios do consumo e também os impactos ambientais e sociais, e traz então essa classificação, como que está a pegada de carbono, como que está a pegada de água, como que são as condições de manufatura, se tem algum material reciclado como componente desse produto, se ele é reciclável, se ele é refilável. Então, ele faz um pouco do que o selo Procel faz. Claro que o selo Procel é muito mais amplo, né? Porque é um Inmetro fornecido para diferentes marcas, então permite um grau de comparabilidade incrível entre produtos, mas a L'Oréal está trazendo isso, pelo menos, para dentro de casa, que seria o mundo ideal que a gente tivesse de uma forma setorial, né? Então, permitindo que os consumidores façam uma escolha não só pela questão financeira, porque sim, né, a eficiência energética traz uma redução de consumo, mas também por uma questão ambiental. Um outro case que eu gosto muito é o da Loop, infelizmente ainda não está implementado aqui no Brasil, mas tem em vários países do mundo, de uma instituição que chama TerraCycle. Então, eles fizeram uma coalizão de fabricantes, varejistas, consumidores, e eles oferecem embalagens que elas foram desenhadas para serem reutilizadas. Então, elas são mais robustas, elas são duráveis, elas vão e voltam, e quando o consumidor não quer mais, ele devolve e ele recebe o reembolso pelo valor da embalagem. Então, ele sempre paga exclusivamente pelo produto ou pelo serviço. E aí eu trago aqui um exemplo que para mim foi muito incrível, porque eu sou mãe, que é um aluguel de fraldas. Então, fraldas reutilizáveis a gente tem aqui no Brasil, né, que precisam ser lavadas em casa. E dentro da Loop, a Charlie Banana, ela oferece, então, o serviço da limpeza das fraldas, trazendo conforto, porque sustentabilidade tem que estar aliado à qualidade, a conforto, a benefício financeiro, e a um diferencial de ganho de mercado, né, de posicionamento de mercado. Então, algumas das marcas participantes aí no mundo. Outro case que eu achei muito incrível, gostei muito, é esse de cápsulas de colágeno, que foram reprovadas pela indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica estava com um grande descarte dessas cápsulas, buscou o grupo Ambipar, que com a sua tecnologia, seu centro de desenvolvimento, transformou essas cápsulas de colágeno em biocápsulas, em que eles colocam sementes de árvores nativas e condicionadores de solo. Por quê? Porque elas são biodegradáveis e elas podem ser dispersas em voos de drones, para reflorestamento, inclusive em áreas de difícil acesso. Essa mesma tecnologia foi utilizada também por eles para a fabricação tanto de um sabonete à base de colágeno,
quanto também da embalagem à base de colágeno, que é biodegradável. Então, para mim, esse é o conceito maior de lixo zero, né? Então, a embalagem, ela biodegrada no uso, sem causar impacto ambiental, porque ela tem, inclusive, alguns nutrientes que são importantes no caso do plantio dessas sementes, e que depois podem ser usadas no banho sem impacto nenhum. Então, é um produto basicamente sem embalagem, tal qual o da Loop, né? Com lógicas diferentes, mas sempre buscando esse mínimo impacto ambiental. Outro produto que eu acho sensacional, posicionamento, é a Patagônia, né? Então, eles viram e falam, não compre a nossa jaqueta, apesar dela ter todos os ganhos ali ambientais, eles têm um sistema de venda e de reparo que você leva a antiga, então, para ter o reparo, não precisar comprar uma nova, ou trocar por um desconto para sim comprar uma nova. E aí, um olhar de produto como serviço, que eu vejo que é a tendência para o futuro, e a Magalu já está testando, então, emprestar, né, fazer empréstimo, fazer locação de um mesmo produto, que ele vai ter uma vida útil muito maior, eles fazem toda a manutenção, diminuem estoques, tem um diferencial incrível em termos de sustentabilidade. Então, os benefícios dos produtos mais sustentáveis são enormes, eu não vou passar por eles, que eu vi que meu tempo já acabou. Só vou finalizar dizendo que o consumidor já está se preocupando com essas questões e deixando aqui o meu contato, que eu fico à disposição. Quem, inclusive, quiser a própria apresentação, eu posso depois encaminhar e eu estou à disposição para conversar mais. Obrigada. Fernanda. Agora eu gostaria de convidar a Ayla para a sua apresentação. Por favor, Ayla. Tudo bem? Boa tarde. Vou colocá-la aqui. Por favor, quando vocês estiverem vendo, podem me avisar. Já estão vendo? Sim. Perfeito. Bom, minha apresentação pode até ser uma continuação da Fernanda, na verdade. Então, estou trazendo um case de uma empresa com foco em soluções ambientais, uma economia circular, né? Então, a Luar Soluções Ambientais é uma empresa guiada por valores, né? Então, todos os nossos valores são que guiam o nosso negócio, uma empresa nacional, com atuação em todo o país, né? Uma empresa que conta, que trabalha com soluções ambientais, que faz a coleta e o re-refino do óleo lubrificante usado e demais resíduos pós-consumo. Hoje a gente conta com 560 veículos, mais de 1.000 colaboradores. Esse re-refino devolve um óleo básico numa economia circular perfeita, devolve um óleo básico de grande valor, né, de alta performance, com faturamento em torno de 900 milhões, com atuação em todo o território nacional, coletando um resíduo perigoso que, se destinado incorretamente, polui mares, rios, solo, e se for queimado, a combustão vai atingir as pessoas também. E que investe muito em tecnologia e hoje também conta com a coleta, né, de resíduos sólidos pós-consumo, tanto comercial quanto industrial. É uma empresa que tem tópicos materiais, seguindo o ESG, né, com valorização de pessoas em primeiro lugar, inovação em tecnologia, porque isso também está muito atrelado quando a gente fala em ESG, tem total compliance ambiental da operação, uma governança sólida, com ética e transparência, e atua no tema mudanças climáticas também. E por que isso? Porque quando você extrai o petróleo, você tira 3% de óleo básico de um barril. Mas no processo de re-refino da Luat, você consegue tirar 73% de óleo básico. E esse óleo básico, o que acontece com ele? Esse óleo básico, esse resíduo pós-consumo, que é o óleo lubrificante usado e contaminado, ele vai ser coletado por nós, ele vai ser refinado, ou seja, reciclado com toda uma tecnologia, se transformando num óleo básico de alta performance. Ele vai ser formulado, né, vai para formuladores para aditivarem e formularem, e vai voltar para o mercado de volta como óleo lubrificante que você compra e pode pôr no seu carro, que você use em máquinas e motores. Onde tiver motor, vai ter óleo lubrificante usado. E o que a gente faz, então? A gente cuida do futuro transformando hoje. Qual que e assim, por que eu disse que é uma lógica da continuação da Fernanda até? Usei esse propósito. Porque ela trouxe empresas que são cases de sucesso na economia circular, principalmente, que estão dando vida nova aos recursos. E nesse caso, quando a gente se utiliza de um resíduo
que é de um resíduo pós-consumo advindo de um derivado de petróleo, ou seja, de um recurso fóssil, e dar uma vida nova a ele, o que a gente faz? A gente trabalha a sustentabilidade. E junto com a inovação e junto com inúmeros outros processos que a gente inclui, a gente consegue hoje, não só com o re-refino do óleo lubrificante usado, mas de inúmeros outros resíduos advindos, então, dos setores industriais e comerciais. É isso. Tentei ser bem sintética, né, para não ocupar muito tempo, até porque a gente passou um pouquinho da anterior. Agora, eu gostaria de convidar a Larissa para sua participação. Por favor, Larissa. Olá a todos, bom dia, Claudinei. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ter a oportunidade de compartilhar um pouco do trabalho que nós fazemos na Edenred. Antes de começar, eu queria usar o gancho da Fernanda e fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, com cabelos ruivos abaixo dos ombros, utilizo óculos e brincos nesse momento, visto uma camiseta preta e o meu fundo é a sala de estar da minha casa. Então, acho que ficou muito oportuno, né, a ordem de apresentação, porque a minha ideia aqui é justamente falar um pouco, né, como através de serviços e soluções a gente pode endereçar a sustentabilidade, não só para clientes, mas para uma cadeia muito diversa de partes interessadas. Gostaria de apresentar a Edenred. Então, a Edenred é uma multinacional francesa que está presente em 45 países. Hoje nós somos mais de 10 mil colaboradores e que é líder mundial em soluções especializadas de pagamentos para empresas, empregados e comerciantes. No Brasil, nós já somos 2.300 colaboradores e para que vocês tenham uma noção, né, de ordens de grandeza, as nossas soluções hoje, elas alcançam mais de 8 milhões de empregados, 130 mil empresas clientes e 500 mil comerciantes credenciados. Esses comerciantes, a gente está falando aqui de estabelecimentos de diferentes portes e natureza. Então, desde de um posto, de uma rede de oficinas, restaurantes, padarias e farmácias. Então, isso demonstra já como que a gente está inserido em um ecossistema extremamente diverso e que permite que a gente coloque um dos nossos valores em prática, que é o espírito empreendedor. Então, por meio desse valor, a gente consegue, né, enxergar oportunidades que, aliadas à tecnologia, elas têm potencial para gerar um impacto positivo nas nossas comunidades e também no meio ambiente. É legal, e eu gostaria muito de dividir com vocês uma iniciativa que define muito isso que eu estou trazendo da cultura da Edenred, dessa inovação, de toda essa disrupção que a gente traz dentro do nosso próprio negócio e que a gente quer levar também, né, para os setores com os quais a gente interage. Então, eu quero apresentar o Move for Good, que é uma plataforma global recém-lançada para clientes de gestão de frotas e mobilidade. No Brasil, esse é um programa que é encabeçado pela Ticketlog e que é pautado em 4 pilares: conscientizar, reduzir e evitar, compensar e preservar. Eu vou explicar um pouquinho desses pilares e depois a gente tangibiliza isso também mostrando um vídeo do programa. Então, no primeiro pilar, conscientização, a gente entende que a gente tem uma oportunidade muito grande de sensibilizar e letrar as pessoas para as mudanças climáticas. A gente tem visto como a pauta de sustentabilidade, o ESG, tem crescido no mercado, como a pandemia acelerou isso, e cada vez mais as pessoas elas precisam se apropriar como indivíduos e entender que elas podem ser agentes de transformação, que elas também podem ser parte dessa solução. Como empresa, a gente enxerga uma oportunidade de movimentar toda uma cadeia e direcionar o modelo de consumo dos nossos usuários, influenciando, por exemplo, a escolha na hora que eles vão abastecer o seu automóvel. O segundo pilar está olhando, né, para a redução e para como a gente empodera o gestor de frotas para evitar essas emissões, como é que a gente ajuda os nossos clientes nesse processo de transição para uma mobilidade de baixo carbono. Isso pode ser usando a tecnologia para que essas frotas elas sejam mais produtivas ou também pelo abastecimento com fontes mais limpas. O terceiro pilar do programa é a compensação. Então, a partir do momento, né, que a gente auxilia os nossos clientes a reduzirem e mitigarem as suas emissões, a gente quer facilitar
a compensação das emissões de gases de efeito estufa remanescentes. Da mesma forma que esse tema cresceu muito e tem demandado que as empresas se posicionem cada vez mais, a gente sabe que, olhando para o grau de maturidade, para o porte das empresas, não são todas as empresas que estão prontas para essa jornada, e a gente está aqui para auxiliar esse movimento também. E o último pilar está olhando para a preservação da biodiversidade e recuperação das áreas degradadas. Então, um projeto, por exemplo, que vai ser apoiado pelo Move for Good é o reflorestamento da Mata Atlântica, que hoje é o bioma mais devastado do Brasil e que tem somente 7% da sua área original preservada. Eu acho que o ponto-chave disso que eu estou trazendo e que as minhas colegas trouxeram muito bem, em especial Fernanda e Ayla, olhando para o setor empresarial, é que trazendo para a nossa realidade, né? Nós somos uma empresa líder hoje em soluções de frotas e mobilidade. A gente administra mais de 1 milhão de veículos e quase 2,5 bilhões de litros de combustível por ano. A gente tem uma responsabilidade em incentivar que os nossos clientes eles tenham uma atitude mais responsável, até mesmo considerando que o setor de energia, em especial quando a gente olha para transporte, se destaca como o maior emissor de gases de efeito estufa nas grandes cidades, principalmente nas capitais. Esse é um projeto que, para nós, né, ele traz muito orgulho e demonstra o protagonismo que a gente está buscando. Isso foi um projeto que foi incubado no Brasil e que teve o seu lançamento simultâneo no mês de junho, tanto no país quanto na Argentina, no México e na Europa. E o ponto-chave é que ele tangibiliza como que a gente leva o nosso diálogo à prática. Isso está muito. Tem uma expressão em inglês que eu gosto bastante, que é walk the talk, então isso está muito atrelado, né, a como que as práticas de sustentabilidade que a gente está levando para os clientes, elas também acontecem dentro da nossa própria organização, e foi um pouco do que cada uma de nós trouxe nessas apresentações, de como sustentabilidade está ligada aos nossos valores, como isso cada vez mais é transversal dentro da operação, e a tudo aquilo que a empresa se propõe a fazer externamente e internamente. Quando a gente olha para a Edenred hoje, a gente tem uma estratégia global de sustentabilidade que é pautada nos pilares pessoas, planeta e progresso, e que trazem, de maneira muito clara e mensurável, compromissos públicos e metas até 2030. Então, tudo isso fortalece a nossa governança das iniciativas locais, ao mesmo tempo que dá oportunidade para que a gente trabalhe especificidades dos mercados em que a gente está inserido. Eu gostaria de pedir ajuda da produção para a gente poder mostrar um vídeo breve sobre o Move for Good. Qual o futuro da mobilidade? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: precisaremos de mais equilíbrio. Equilíbrio para conciliar o que é bom para os negócios com o que é bom para a sociedade. Para ponderar diferentes pontos de vista e prioridades. Um novo caminho para seguir em frente, de forma coletiva, porque ninguém mais se move sozinho. Acreditamos que o mundo pode se mover com mais equilíbrio e seguiremos juntos com nossos clientes rumo a um futuro mais sustentável. Por que escolher um ou outro quando dá para fazer os dois? Junte-se ao movimento do equilíbrio. Mova-se com a Edenred. Edenred. Move for Good. Obrigada. Eu queria só encerrar reforçando 3 pontos que o vídeo traz e que estão muito atrelados, não só a minha fala, mas tudo que as minhas colegas trouxeram também. O primeiro ponto é que o futuro ele é coletivo e ele começa, né, hoje nas nossas escolhas e decisões. Pensar em rede nunca foi tão importante e essa é uma iniciativa construída sempre a muitas mãos. Desculpa. Mudanças climáticas é um tema urgente e que requer que pessoas e diferentes atores da sociedade se movam juntos, que eu acho que é um pouco até do que a gente veio vendo nos exemplos que foram dados, e isso não é diferente do que a gente está fazendo hoje com o Move for Good, e a gente entende, e está cada vez mais claro, né, que é possível sim tornar uma solução sustentável, economicamente viável, ao mesmo tempo em que se apoia clientes e usuários para que adotem comportamentos mais conscientes em prol da sustentabilidade. Essa é uma jornada que só está começando e seria um prazer contar com todos vocês nisso. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Larissa. O Thiago teve um problema lá, que ele estava em Florianópolis, lá e teve um problema lá de uma tempestade forte,
e caiu a conexão, ele estava lá no aeroporto, então ele não vai conseguir participar aqui com a gente. Mas, enfim, o que eu gostaria de perguntar para vocês é, na opinião de vocês, hoje, o que vocês consideram como mais relevante para que, de fato, a gente avance na agenda de sustentabilidade, né? Você ter políticas públicas, é você ter educação, é você ter problemas de recompensa, que nem, por exemplo, eu já vi alguns casos da Europa, quando você devolve uma embalagem no supermercado, você ganha um ticket para fazer uma compra lá. É uma questão de você remunerar as lideranças por uma meta de sustentabilidade atingida. Como é que vocês acreditam que seriam os principais pontos, né, as principais iniciativas para que a agenda de sustentabilidade avançasse? Porque, obviamente, você sabe que é uma coisa imensa, né? A gente está vendo aí a questão do clima, estamos vendo a questão do lixo eletrônico, do lixo sólido. Quer dizer, os desafios são enormes, mas, efetivamente, como se diz, para você iniciar uma corrida de longa distância, você tem que dar o primeiro passo, né? Então, na opinião de vocês que vivem aí esse dia a dia, o que vocês consideram mais relevante que as pessoas deveriam prestar atenção, as empresas e governos deveriam prestar atenção em relação aos objetivos de conseguir o melhor resultado na sustentabilidade? Quem quer começar? Eu posso começar, já que eu falei de forma mais genérica. O que eu entendo é que, assim, o mundo ideal seria que a gente tivesse políticas públicas direcionando, né, todos os setores, né, as etapas daquela cadeia de produto que eu falei, né, para as suas devidas responsabilidades, desde empresas se responsabilizando, né, pelo seu papel, mas como também o consumidor se responsabilizando em todos os momentos. Mas a gente sabe que o movimento de políticas públicas é lento e muitas vezes quando ele vem, como foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele vem com exigências que as empresas não estão prontas para tomar e aí acaba naquele ciclo vicioso, né, do Brasil, que daí tem a política e daí as empresas dão um jeitinho de forjar números, forjar entregas, porque não conseguem efetivamente entregar aquelas metas, porque as metas não foram construídas com todos os atores de uma forma a efetivamente ter uma evolução, né? Acaba tendo só o direcionador da multa. Então, considerando isso, e que efetivamente eu, pelo menos, não tenho essa interferência, né, em poder público, políticas públicas, mas tento fazer isso de forma consciente pelo meu voto, né, acreditando que sejam os melhores políticos para trazer as questões de sustentabilidade, eu vejo que o grande motor hoje da sociedade são as empresas, até porque a gente vive em um mundo capitalista, né, em que o lucro é a principal objetivo, em que, em alguns casos, a gente precisa que esse recurso ele seja mais bem distribuído entre todas as camadas da sociedade e que as empresas precisam assumir a sua responsabilidade, que, além de geradores de emprego, né, que muitas vezes a empresa diz, não, mas eu estou fazendo minha parte, eu estou gerando emprego. Não, sua parte vai muito além disso, né? As empresas geram diversas externalidades e precisam assumir a responsabilidade pelos seus impactos e cada vez mais passar ao que a gente fala, a trazer impactos positivos, né? Então, não dá mais para a empresa só falar, eu estou mitigando aquilo que eu faço de ruim. O que você faz de ruim, mitigação é o mínimo que você precisa fazer. Então, como é que você passa a trazer impactos positivos para a sociedade? Perfeito. Na linha da Fernanda, eu acho importante comentar, assim, a gente não precisa de uma licença para poluir, por exemplo, comprando um crédito, a gente precisa não poluir. Como é que eu faço isso? O que eu invisto? Então, essa questão das empresas tomarem para si, se empoderarem do tema e reverberarem, né, ele. E, ao mesmo tempo, quando elas fazem isso, elas acabam educando a sociedade, porque, no fundo, é isso. É um elo, né, empresa-sociedade o tempo todo. Se eu puder complementar a fala da Aile e da Fernanda, eu acho que a Fernanda traz isso muito bem, né? As empresas, elas são a força motriz e que vão dar celeridade para o movimento da sustentabilidade, até pensando na capilaridade dos negócios. E a gente está falando desde uma grande empresa até uma pequena empresa, como que eles podem influenciar os comportamentos, os hábitos de consumo
dos seus stakeholders, dos seus usuários, enfim, existe uma oportunidade muito grande. O que denota também uma grande oportunidade para conscientização. Falar de sustentabilidade não é fácil, falar de mudanças climáticas é mais difícil ainda, porque só faz sentido quando a pessoa ela vivencia uma experiência que é decorrente das mudanças climáticas para que ela entenda a relevância desse tema. Então, não, é uma oportunidade, mas não deixa de ser um desafio muito grande. A gente tem que trabalhar em rede, trazer parceiros que saibam falar sobre mudanças climáticas, que tenham melhores práticas, que possam se plugar ao objetivo das empresas, para que a gente consiga, de fato, reverberar esse tema. E só um último comentário, né, é entender que sustentabilidade é transversal. Qualquer área dentro de uma organização tem a oportunidade de endereçar pautas olhando para aspectos sociais, ambientais ou econômicos. Não precisa de uma área de sustentabilidade para que isso aconteça. Karen, quer conversar? Oi, só puxando um gancho de tudo que foi falado, eu penso também nesse tripé, né? Indivíduo, empresas e governo. Eu acho que sim, eu sou do lado de que às vezes uma canetada do governo resolve muito mais rápido questões que nós, empresas, e nós, pessoas individuais, vamos levar bastante mais tempo. Então, por exemplo, aqui, eu moro em Portugal, e aqui em Portugal, por exemplo, você paga pelos sacos nos supermercados, né? E aí a gente acaba tendo que usar sacolas recicláveis, senão a gente tem que ficar pagando. E aí agora eles criaram uma nova estratégia, né? Observe que é uma ação de uma empresa. E aí agora a estratégia é: eu posso devolver os meus sacos plásticos e receber o dinheiro de volta, se eu não quiser usar o saco reciclável, né? E, por exemplo, o governo português, a partir do início desse ano, foi proibido qualquer produto descartável nos restaurantes e nos supermercados. Então, a gente já não encontra, por exemplo, canudinhos plásticos, aqueles utensílios de aniversário e festa de plástico. As áreas de alimentação do shopping não podem utilizar também. Então, existe concordo com vocês, a gente precisa trabalhar em rede mesmo, né? Educar individualmente as pessoas, as empresas fazerem tudo que elas podem fazer, porque a gente, bem ou mal, consegue fazer um pouco mais do que os indivíduos, e o governo, né? A gente conseguir votar em governos que tenham essa preocupação ambiental, social, dentro das suas pautas. Perfeito. Eu acho que é uma questão também de mostrar que ações de sustentabilidade faz parte do capitalismo, né? Porque você ter uma atitude sustentável também pode gerar bons negócios, pode gerar bons resultados, né? E eu não sei como é que vocês, obviamente, aí no relacionamento que vocês têm, se vocês têm consciência que as lideranças das empresas estão indo nesse caminho, né? Eles estão entendendo que não é só um problema social, também é um problema de capitalismo. Você ter ações que garantam a sustentabilidade também traz resultados para os negócios das empresas, né? Tanto traz que, recentemente, a head da Nasdaq deu uma declaração de que a gente não pode continuar com o nosso capitalismo como ele é hoje, que a gente precisa, sim, implementar um capitalismo de stakeholder, um capitalismo que traga a participação, né, de todos de uma forma com muito mais equidade do que o capitalismo que a gente vem vivendo, né, até hoje. Capitalismo selvagem. Perfeito. Exatamente. A proposta de valor das empresas não pode estar associada pura e simplesmente ao shareholder, né, ao acionista da empresa, mas pelo contrário, principalmente também por toda a sociedade, por todo mundo, porque a empresa emprega, então ela tem uma sociedade onde ela está envolvida, então ela tem, como disseram também a Larissa, as externalidades em volta dela, tem muita coisa para se envolver, então por que não pensar nesse capitalismo de stakeholder? Então, tem algumas iniciativas como da Bolsa, né, que
para ela fazer parte dos índices, no caso da Bolsa Brasileira, que é a B, né? Ela pode valorizar os ativos se ela cumprir os objetivos da ESG. Então, quer dizer, a ESG fazer parte do balanço contábil da empresa, né? Não só aquela linha de receitas e despesas, mas também ter a linha de ESG no balanço das empresas, né? Eu acho que isso é o que a gente está vendo acontecer, mas de forma muito lenta, né? Sim, tem o ISE-Bovespa, tem o Dow Jones Sustainability Index, né, que também está voltado para isso. Então, os índices de investimento, eles estão priorizando, sim, aquelas empresas que fazem seus investimentos em questões sociais e ambientais, porque estão percebendo que essas empresas têm mais propensão de se manterem ao longo do tempo, né? Então, garante também uma sustentabilidade, uma perenidade do negócio, e também trazem um diferencial em termos de posicionamento de mercado que reflete na sua valorização. Perfeito. Claudinei, acho que vale trazer também como exemplo, né, a demanda de próprios clientes, olhando muito para grandes empresas, né, quando a gente tem a Ecovadis ou CDP, que são plataformas globais de reporte em que as empresas precisam prestar contas sobre suas práticas ambientais. Cada vez mais isso tem sido recorrente, a gente atender isso a pedido de clientes para que eles entendam as nossas práticas, e isso é levado em consideração no processo para uma possível contratação dos nossos serviços. Então, a demanda, ela existe, grandes empresas têm uma grande oportunidade aí de influenciar a cadeia inteira. Talvez a gente não esteja vendo, né, a celeridade que, para quem trabalha com sustentabilidade, a gente entende que o tema deveria ter, mas nesses últimos 2 anos, esse é um assunto recorrente para os líderes que já têm entendido que dá para falar, a gente tem falado, né, sobre lideranças climáticas. Então, eles estão com a faca e o queijo na mão, eles podem se posicionar e eles conseguem reverberar isso no mercado inteiro. Bom, nós estamos já chegando aqui ao final da nossa live, tem mais 2 minutos, então eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais e se despedissem aqui da nossa audiência. O Tiago, ele não, como eu falei, você não conseguiu entrar, mas ele deixou aqui um comentário que é sobre a opinião dele em relação ao painel, que ele diz que as ações seriam de conscientização, de conhecimento e ação, né? Ele diz que a empresa Greentech procura trabalhar no campo da implementação de soluções justamente para resolver esses problemas. Então, eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais e despedissem da nossa audiência. Karen, você queria começar, por favor? Posso começar. Primeiro, novamente agradecer, aprendi muito aqui com as nossas meninas, espero que a gente se encontre novamente. Eu gosto muito desses passos pequenos, eu acho que às vezes a gente pensa muito grande, às vezes a gente pensa muito grande e não consegue começar. Então, eu sou uma adepta dos primeiros passos, a gente precisa, como empresa, dar os primeiros passos, a gente precisa, como cidadão, dar os primeiros passos. Então, se a gente fica fazendo sempre a mesma coisa, a gente não vai ter resultados diferentes em relação ao que a gente deseja. E acredito muito também que a gente precisa conscientizar as pessoas e que a gente precisa educar as pessoas. E nós, empresas, temos as pessoas, temos um número de pessoas muito grande que a gente consegue, né, transmitir bons valores, que a gente consegue incentivar, que a gente consegue educar, inclusive ajudá-las a fazer ações individuais, além da nossa responsabilidade como empresa. Obrigado, Karen. Ayla, você quer se despedir da nossa audiência? Claro. Eu queria dizer que o futuro não é o lugar aonde nós iremos, mas é o lugar que nós precisamos criar, né? E por isso a Luar de Soluções Ambientais, ela pensa no futuro transformando hoje. Estamos aqui para ser uma solução ambiental. Obrigada. Eu faço minhas as palavras da Karen, na verdade o que eu ia dizer era muito parecido com isso, assim, de que às vezes parece que só as empresas grandes estão fazendo, só elas têm recurso, têm condição, mas que todos podem fazer, todos precisam fazer, e que é dando os primeiros passos que a gente vai chegar lá, e trabalhando em rede, trabalhando de forma colaborativa,
Então, foi muito prazeroso participar desse painel, porque acho que a gente teve uma discussão muito legal. E me colocar à disposição, então eu trabalho no papel de consultoria, então quem precisar de apoio, eu tenho aí 16 anos de história em sustentabilidade, eu estou super à disposição e é um tema apaixonante para a gente construir juntos. Obrigado, Fernando. Larissa, por favor, se despedir da nossa audiência e suas considerações finais. Quero agradecer a presença de todos, agradecer às colegas, ao Thiago e ao Claudinei, que dividiram o espaço hoje. É muito oportuno ver sustentabilidade indo para além dos fóruns que a gente está habituado e com pessoas diferentes do mercado tendo a oportunidade de se relacionar. Fico super à disposição, tá? Para contar um pouco mais, não só sobre o Move for Good, mas sobre outras práticas que a gente tem buscado dentro da Edenred. É um tema, né, que realmente me gera brilho nos olhos, que me dá muito prazer de trabalhar e que tem uma oportunidade incrível para que juntos a gente possa gerar um impacto social ainda mais positivo. Obrigada. Obrigado, Larissa. Eu quero agradecer a participação de todos os nossos painelistas. Quero convidar a audiência para assistir amanhã o segundo dia do ESG Fórum, onde a gente vai discutir as duas letrinhas que ainda faltam para a gente discutir, que é o G e o S, que é a governança e o social. Hoje a gente discutiu bastante da sustentabilidade, e amanhã acho que a gente vai ter uma visão completa sobre o tema nos painéis de amanhã. Então, muito obrigado mais uma vez às nossas painelistas. O assunto acho que tem muito ainda para ser discutido, mas eu creio que a contribuição de vocês foi bastante relevante e eu creio que a opinião de vocês, com certeza, vai deixar a nossa audiência mais interessada sobre o assunto e como efetivamente a gente buscar soluções para melhorar a sustentabilidade do nosso país. Muito obrigado e até a próxima edição em 2023. Muito obrigado.